Este capítulo de João não é apenas sobre a recuperação de um sentido físico, é um drama teológico completo que nos força a perguntar quem realmente é o cego nessa história. Enquanto nos outros evangelhos a cura geralmente encerra um episódio, aqui em João a cura acontece logo no início e o restante do capítulo é dedicado às consequências dessa cura. O capítulo anterior terminou com Jesus passando por aqueles que queriam apedrejá-lo. João continua o relato observando que Jesus passou por um homem cego de nascença. Então os discípulos fazem uma pergunta muito comum na mentalidade da época: quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais dele? O cego estava sentado, mendigando, provavelmente proclamando o fato de ter nascido cego, pois, caso contrário, os discípulos dificilmente teriam feito essa pergunta. A resposta de Jesus muda a nossa perspectiva. Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. O fato é que o pecado de Adão estabeleceu o princípio da morte e da destruição no mundo, e nós temos que lidar com isso desde então. Mas Jesus diz que até mesmo a cegueira daquele homem fazia parte de um plano maior, para que as obras de Deus se manifestassem nele. Jesus não está interessado em explicar a origem do mal, mas em mostrar como Deus pode usar aquela situação ou qualquer outra para revelar a sua glória. Jesus então mistura saliva com terra e aplica nos olhos do homem. Assim como na criação do homem, a partir do pó da terra, Jesus está recriando o que faltava naquele corpo. Mas note um detalhe: o homem não vê imediatamente. Jesus o envia para o tanque de Siloé. A cura exigiu um passo de obediência. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Quando ele volta para casa, seus vizinhos não o reconhecem. A transformação em sua vida foi tão significativa que muitos têm dificuldade em acreditar que se trata da mesma pessoa. Nesse ponto, o homem sabe muito pouco sobre Jesus. Ao que parece, ele não sabe que Jesus é de Nazaré ou que é o Messias. Ele nem sequer sabe onde Jesus está naquele momento. A única coisa que ele sabe é o nome de Jesus, que foi quem o curou. E isso havia impactado sua vida. Depois, os fariseus entram em cena, pois o cego curado é levado diante deles. Por quê? Porque Jesus curou o cego no sábado. Para os líderes religiosos, o como e o quando eram mais importantes do que o fato de um cego de nascença estar curado. E a partir de então, o homem curado entra em um tribunal informal. Os fariseus interrogam o homem para entender como ele passou a enxergar, mas o grupo se divide. Alguns condenam Jesus por realizar o milagre no sábado, enquanto outros hesitam diante de um sinal tão extraordinário. Para tentar desmentir o fato, os religiosos convocam os pais do homem. No entanto, por medo de represálias, o casal confirma a cegueira de nascença, mas esquiva-se da responsabilidade de explicar a cura. Então eles voltam a pressionar o ex-cego para que declare que Jesus é um pecador. Mas ele encerra o debate com uma honestidade desarmante, afirmando que, embora não conheça a natureza teológica de quem o curou, ele tem a prova viva da experiência. Ele era cego e agora vê. Há uma ironia crescente aqui. Quanto mais o homem defende o que Jesus fez, mais ele enxerga quem Jesus é. Note que ele começa chamando Jesus de o homem chamado Jesus. Depois ele diz que ele é um profeta e finalmente conclui que ele vem de Deus. Enquanto isso, os fariseus que tinham toda a teologia e a visão física perfeita tornam-se cada vez mais cegos pela sua própria arrogância. Eles estão especialmente furiosos porque, em seus argumentos, o ex-cego mostra que está certo e que eles estão errados. E, em uma atitude radical, expulsam o homem da comunidade religiosa. Mas essa expulsão, por mais difícil que tenha sido, acabou sendo algo bom, porque serviria para aproximá-lo de Jesus.
Quando fica sabendo que o cego curado foi expulso, Jesus vai atrás dele. Esse é um dos momentos mais bonitos do Evangelho de João. Jesus não deixa o homem curado desamparado. Ele se revela como o Filho do Homem. Aqui Jesus está usando o título de Daniel 7,13, referindo-se àquele que tem autoridade celestial. Nesse capítulo é o título que enfatiza sua missão e sua autoridade como Messias prometido, que veio para habitar entre os homens. O homem creu e o adorou, e Jesus aceitou sua adoração. Isso é mais uma prova de que Jesus era e é Deus. Em seguida, temos o veredito de Jesus. Ele explica que veio para um julgamento. Primeiro, para que os que não veem, vejam, ou seja, aqueles que admitem sua cegueira espiritual possam encontrar a visão em Jesus. Segundo, para que os que dizem que veem ou que pensam ter visão espiritual se tornem espiritualmente cegos. Lembrando que há uma grande diferença entre aquele que é espiritualmente cego e sabe disso e aquele que simplesmente fecha os olhos. Estar tão enganado a ponto de fechar os olhos para a luz é um estado desesperador. A luz está lá, mas se a pessoa se recusa a desfrutar dessa luz e a rejeita deliberadamente, como pode ser iluminada? Como disse Jesus, o pecado dela permanece. João 9 nos ensina que o maior milagre não foi a abertura dos olhos físicos daquele homem, mas o fato de ele ter reconhecido a luz do mundo. A maior tragédia da história não é a cegueira de nascença, mas a cegueira de quem tem as Escrituras nas mãos, mas se recusa a crer porque Jesus não se encaixa nas suas regras. Que possamos ser como aquele homem, simples o suficiente para dizer eu era cego e agora vejo, e corajosos o suficiente para adorar a Jesus, custe o que custar. Mas, neste mundo cheio de ruídos, vozes e religiões, como saber a quem seguir? No capítulo 10 de João, vamos ver Jesus se apresentando como bom pastor. Ele não apenas nos guia, ele nos conhece pelo nome. Descubra a diferença entre quem quer apenas usar você e aquele que deu a própria vida para proteger você. Prepare-se para aprender a discernir a única voz que realmente traz paz. É amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.